Boa noite Rio Grande do Sul, boa noite Santa Catarina, meu agô aos mais novos, meu agô aos mais velhos. Hoje eu estou especialmente transmitindo aqui de Santa Catarina, de Tramandaí, desculpa, eu estou com Santa Catarina na cabeça, de Tramandaí, aqui da casa da mãe Camila. Boa noite a todos, meu agô a todos. E estamos aí com um convidado especial, né? Que é o professor Ivanir dos Santos, e o nosso ilustre participante que está sempre nos apoiando, é o Babá Kinelé. Aí agora com a palavra eu para Rafael. Boa noite, Estado do Rio Grande do Sul, boa noite, Estado de Santa Catarina, boa noite, Rio de Janeiro, com o Babalaô Ivanir dos Santos, que está aqui nos brindando com a sua fala, com o seu, vai nos emprestar seu conhecimento, seu grande conhecimento dentro das religiões de matriz africana, a sua caminhada. Boa noite especial ao Babá Kinelé, que está lá em Passo Fundo, na terra de Teixeirinha, né, Rio Grande do Sul, lá no interior. É uma cidade fria, mas de coração quente, né, Babá? E que o senhor vai também poder nos brindar com a sua participação, contribuindo com grande valia para a gente debater temas importantes acerca da matriz africana, política, que o nosso convidado de hoje à noite é pré-candidato pelo PDT ao Senado. É inédito, meu povo, é inédito, meus amigos, meus irmãos de Axé, é inédito até pela envergadura da pessoa que está hoje aqui conversando conosco, tem condições, né, de chegar e de ser eleito, né, com mais de 1,5 milhão de votos lá no Rio de Janeiro. O trabalho, eu vejo, estava conversando no bastidor, é um trabalho que se faz em várias mãos, e nós, o Acorda Bratuqueiro, não podia deixar de se solidarizar ao trabalho que ele está fazendo no Rio de Janeiro há mais tempo, né, tanto no movimento negro, quanto dentro de questões das religiões de matriz africana. O professor Dr. Babalaô Ivanir dos Santos é autor do livro Marchar Não é Caminhar, Interfaces Políticas e Sociais das Religiões de Matriz Africana no Rio de Janeiro. Pós-doutor em História comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor e orientador no programa de pós-graduação em História comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador e coordenador de área de pesquisa no Laboratório de História das Experiências Religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Conselheiro estratégico do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, conselheiro no Centro Internacional Joseph Kizerbo, acho que é na África, né? Ou não, é na África, na África. Em Paris então, em Burkina Faso. Então, é uma satisfação, um abraço ali ao Pai Ribeiro, a mãe de Santa de Tramandaí também, litoral gaúcho, que está hoje em Tramandaí, né? E com a palavra, o Babalaô Ivanir dos Santos, com muito prazer. Boa noite. Primeiro, boa noite, né, ao Rio Grande do Sul, a Florianópolis, meu querido agradecimento, né, ao Pai Ribeiro, né, ao Pai Rafael, a Babá Kinelé, por ter me convocado, né, para essa conversa. Eu costumo dizer que quando o povo da religião de matriz africana ou do movimento negro, ou os ex-alunos da FUNABEM, que é uma outra pertença que eu tenho, não me convidam, né? Me convocam. Então, obviamente, é um prazer enorme estar aqui dialogando com vocês, né? E conversando todos aqui que estão nos ouvindo. E também a todos que estão em outros lugares do país, que podem estar nos ouvindo, né? Boa noite a todos. Quero aqui, primeiro, saudar os nossos ancestrais, né? Que nos conduziram até o momento como que nós estamos vivendo, e, consequentemente, criando essas possibilidades de cada vez mais nós levarmos a defesa, né, das nossas tradições ancestrais adiante. Isso aí. Babá Kinelé, só fica à vontade também para fazer perguntas ao nosso doutor, professor. Sim, então, primeiramente, meu boa noite a todos, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, né? Boa noite a todos que estão acompanhando, a mãe de Tramandaí, que eu não peguei direito o nome, né? Aí, o Pai Ribeiro.
né? E é uma satisfação e um prazer novamente estar com o pai Rafael, o pai Ribeiro aí no Acorda Batuqueiro, porque tem que novamente, né, parabenizar por esse programa, por essa iniciativa de pai Rafael e pai Ribeiro do Acorda Batuqueiro, porque nós precisamos, né, despertar essa consciência, né, a todos os nossos irmãos, que nós precisamos e temos por obrigação, ao legado que recebemos de nossos ancestrais, de lutar, né? Lutar pelos nossos direitos e ter um espaço realmente para poder conversarmos, dialogarmos e procurar alternativas, né? Em relação às questões que são necessárias nós resolvermos, né? Devido a tantos outros aspectos aí, até negativos em relação ao crescimento da intolerância religiosa no nosso país, ao discurso de ódio, de demonização e desconstrução às nossas tradições, né? Então, seria isso, né? Agora, de momento, eu vou, no decorrer da conversa, a gente vai elaborando as perguntas, né? Ao grande, o mestre convidado, né? O Babalaô, né, Emanuel, que tem que parabenizar esse trabalho, né, um trabalho de anos aí no movimento negro, no movimento na defesa em prol das nossas tradições, né, e o qual faz muito, muito bem, né, e parabenizar por essa luta e principalmente por não desistir, né, dessa construção, né, de representatividade política, que é o que mais nós precisamos nesse momento, né? Parabéns, né, Babalaô, Ivanir, né, por ser o primeiro negro candomblessista, né, à disputa de uma vaga, né, um pré-candidato ao Senado Federal. Tem que parabenizar e que sirva de exemplo para nossos irmãos em relação a toda... É uma candidatura que, como ele mesmo disse, que não representa só o candomblé, o estado do Rio de Janeiro, representa todos os povos de terreiros, né? Parabéns, Babá. Muito obrigado. Aproveitando o gancho, professor, doutor, o senhor podia falar de um contexto, como é que o senhor chegou nessa candidatura, falando já em conjunto com a sua caminhada, interessante, né? Linkar a sua caminhada ao movimento negro, as suas condutas, as suas práticas da religião, até chegar a essa pré-candidatura, né? E depois, por conseguinte, levar a cabo, né, possivelmente a nossa vitória, a sua vitória é a nossa vitória, né? E a nossa vitória é a sua vitória. Levar a cabo, então acho que é legal trazer para o povo gaúcho, catarinense, carioca, quem está nos assistindo no Brasil e fora do Brasil, trazer esse link, né? Como é que ele chegou a pré-candidato do Senado, né? A caminhada, e acho que é interessante, né? Primeiro eu quero saudar o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul teve um governador que tinha ligações com o Batuque, né? Que é o Alceu Colares. Sim, Alceu de Deus Colares. Né? O Alceu Colares, inclusive, sofria resistência por conta disso, né? Era um dos motivos que tentavam desqualificar a sua ação na administração. Então, do ponto de vista majoritário, não pode desconhecer aí a experiência do Rio Grande do Sul, uma bela experiência, com o Alceu Colares pelo PDT. Foi eleito governador pelo PDT. Bom, a minha trajetória é uma trajetória, eu costumo sempre dizer, uma trajetória de uma certa aporte, significa uma boa parcela de milhões de negros e negras, né, nesse país, que nascem numa comunidade pobre, né? Eu sempre conto que, quando eu fui defender minha tese de doutorado, em 2018, que é Marchar Não É Caminhar, esse livro é minha tese de doutorado, Interfaces Políticas e Sociais das Religiões de Matriz Africana no Rio de Janeiro, não é diferente em outros lugares, que as pessoas pensam que a religião só é resistência cultural, só é vítima, e pelo contrário, né? Ela sempre teve construções políticas que as pessoas não conhecem, né? E construção política muito, muito forte. As pessoas não sabem. Então, a minha tese nesse sentido. Então, quando eu fui defender minha tese, eu costumo dizer sempre que naquele momento que você está terminando de escrever, tem que dedicar a alguém, eu dediquei uma prostituta.
da Praça 11. Praça 11 é uma área aqui no centro do Rio, onde é o Sambódromo hoje, quem conhece o Sambódromo ficava ali, que era uma área de prostituição. Então, eu vou dedicar uma prostituta que nasceu na cidade de Campos, ela veio para o Rio de Janeiro, né, ser empregada doméstico. Aqui no Rio ela conheceu um baiano mecânico, teve um filho com ele. Ela vai morar no primeiro momento na favela do Esqueleto, que é onde é o UERJ hoje, a Universidade Estadual ali era a favela do Esqueleto, onde o povo foi removido nos anos 60 para a Vila Kennedy. Quando vocês vão falar da Vila Kennedy, é um pessoal que saiu desse removido para lá, e próximo da Mangueira, né? Muito ligado à Mangueira. E ela, esse baiano se afasta dela, fica sozinha com o filho, não pode mais trabalhar em casa de família, então ela vai para a prostituição na Praça 11, que ela tinha que sustentar o filho. Ela tinha, de alguma forma, garantir a sustentação do seu filho. E contam as pessoas ali, que quando o filho dela era pequeno, ela normalmente arrumava ele, né, os domingos, né, depois do almoço, bonitinho, trazia no meio da comunidade com as amigas. Tinha uma amiga dela baiana, que ela sempre conversava até com essa amiga, e dizia: tá, esse é o meu bebê, né, que ele vinha cantando, cantarolando. E ela então dizia o seguinte, essa amiga dela: ele é esperto, inteligente, e ela sempre respondia para a amiga: ele vai ser doutor. E na cabeça dela, ser doutor era, no fundo, contra a violência policial que as prostitutas sofriam. Ela sofreu muita violência policial. Quando iam presos no distrito ali próximo, as crianças eram colocadas, o filho dela também, na porta da delegacia, para protestar, para soltar a mãe, né? E ele, então, conta que, com 8 anos de idade, ele é raptado pela polícia, justamente no início dos anos 60, e é levado para o SAM. Antigamente era o SAM. Os mais velhos aqui lembram que era o SAM. Né? Que depois de 64, com o golpe militar, vira a FUNABEM. Então, ele foi criado em internato, longe da mãe, nunca mais ele viu a mãe. Nunca mais ele viu a mãe. Com 14 anos de idade, né, já em 68, ele é transferido de várias escolas, vai acabar na Escola 15, que é uma escola central, né, aqui no Rio de Janeiro, uma escola que era considerada como se fosse uma elite dos pobres, né, e vai aprender música. E numa conversa, num domingo, porque ele não podia sair, por conta dele não ter família, mas quem tinha família saía no final de semana para ir para casa. Ele só podia sair, na verdade, aos domingos para assistir o jogo do Flamengo. Mas numa dessas conversas com um aluno, lá também, um amigo, esse amigo fala da Praça 11. E ele então combina que no domingo, em vez de ele ir para o Maracanã, ele ia para a Praça 11. A esperança dele era encontrar a mãe. Então ele vai numa esperança de encontrar a mãe. Né? Quando ele chega lá, as prostitutas conheciam ele, já não conhecia quase ninguém. E ele descobre que a mãe dele morreu. Falam da morte da mãe dele e vão dizer que ela se suicidou, que ela jogou álcool no corpo e tocou fogo. Ele sai desolado. Você imagina um jovem de 14 anos receber uma notícia dessa, sai desolado, né? E segue a vida. Segue a vida. Ele é músico, né? Vai ser músico, vai dar aula de música, vai contribuir aí, perseguir na vida, cria a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM. Muitos anos depois, de uma fase mais adulta, ele é secretário de Estado de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, né? Já tinha se formado na faculdade em Pedagogia. Ele, por uma outra contingência, ele descobre, de novo, fala sobre a Praça 11, ele volta à Praça 11. E aí ele conheceu a da Bahia, a dona da Bahia. E ela vai contar uma história para ele, mais algumas pessoas ali e tal, e ele vai então descobrir que a mãe dele ela não se suicidou. Na verdade, ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria, que era um grupo policial de elite que tinha na Polícia Civil do Rio, e que até suspeito que depois muitos deles incentivam o chamado Esquadrão da Morte, nos anos 70, né? Sim. Então, que assassina, joga álcool no corpo dela e toca fogo. Tudo tem a ver, me parece, com um pouco a questão do rapto do filho, né? E da questão dela se colocar ali nesse sentido, um pouco o que se coloca. Bom, essa mulher era minha mãe. Era minha mãe. Estou falando da minha. Correto? Então, a minha vida, ela sempre se confundiu, ou sempre teve atrelada à luta pelos direitos humanos. Então, eu criei a Associação dos Alunos da FUNABEM,
Sou iniciado no candomblé em 1991, né? Na Bahia, né? No Ilê Alabaxá, na Bahia, de Jardim do Oxóssi, sou raspado para o Xoguian, e vou tocando a minha vida e militando no movimento negro. Viro professor na FUNABEM depois, de música, vou tocando a vida. Então, a minha trajetória é sempre ligada. Primeiro, você vai ver uma fase contra grupo de extermínio no Rio de Janeiro, a chacina da Candelária, de Vigário Geral, as Mandiacari, eu acompanhei ali de perto, né, eu que articulei, toda uma mobilização pública na época, né, de denúncia dessas atrocidades, que houvesse justiça, né, contra a impunidade com relação a esses grupos. Depois, eu vou, como militante do movimento, participar das grandes manifestações, né, sempre fazendo parte do comando das marchas de 88, de 94, que é a primeira, 94, depois a de 98, consequentemente também depois a de 95 em Brasília, onde entregamos o primeiro documento pela primeira vez do governo, né? Participei da articulação da Conferência de Durban, né? Eu fui do Comitê Internacional, do Comitê Nacional, faço parte da articulação que leva a maior delegação do Brasil, primeiro ao Chile, na Conferência Regional, depois na própria Durban, na África do Sul. Então, toda essa agenda moderna, contemporânea, vamos dizer assim, do movimento negro brasileiro, seja a luta por cota, a Lei 10.639, a própria Lei CAO, eu tive uma participação direta ou indireta, efetivamente, nessas construções. Então, esse é a minha trajetória, né? Eu fui militante do Partido dos Trabalhadores durante alguns anos, saí em 2010, por conta de uma divergência que envolvia uma aliança que envolvia o Crivella, no Rio de Janeiro. Fiquei fora até que, 2 anos atrás, né, já tem uma conversa que está sendo feita na minha casa. Primeiro, o Brizola Neto esteve na minha casa, me convidando para ir para o PDT para fazer parte de um projeto majoritário, que eu fosse um candidato majoritário, que será muito bom, que traria o PDT de novo para as suas tradições, pelos seus compromissos. Temos que lembrar que o PDT é 42 anos atrás, né? O Brizola, no Rio de Janeiro, como candidato, ele afirmou que os favelados serão tratados como cidadãos, né? Que a polícia não entraria na favela, não meteria o pé no barraco, isso é real, no Rio de Janeiro. E também disse, na campanha de 82, que os negros seriam secretário de Estado e as mulheres no seu governo. E ele fez isso. Né? O Abdias foi secretário, Dialida foi secretária, o Caol foi secretário de Habitação, e fez, pela primeira vez, um negro comandante da Polícia Militar do Rio, e que não era jurista, era um psicólogo e um filósofo, que era o Nazaré Cerqueira, e com isso tentou mudar toda a lógica da polícia e lidar com as comunidades, né, vamos dizer aqui, periféricas e faveladas. Isso é real. Isso há 42 anos atrás, quando essa agenda não estava na sociedade como ela está hoje, com muita força. Não estava. Então, a ideia era me chamar para um projeto nesse sentido. Depois o Lupe veio à minha casa, me fez uma proposta justamente de eu fazer parte de um projeto nacional do PDT. Ele dizia que o PDT tinha compromisso com essa questão, mas tinha morrido o Adialeda, tinha morrido o Abdias, tinha morrido o Caol, o Zé Miguel, né? E não tinha uma liderança. Tem várias lideranças no PDT, justiça seja feita, mas não tinha uma liderança simbólica do ponto de vista de expressão pública que pudesse, de novo, simbolizar esse compromisso que está no 4º compromisso do PDT. Já está na Carta de Lisboa, aparece isso depois no 4º compromisso. E aí que surge a ideia da pré-candidatura ao Senado. Quando o senhor falando, quando o senhor é trazido, né, para as fileiras do PDT ali e traz essa situação toda, né, da negritude, seu conhecimento, né, traz um resgate histórico, né, então dentro do PDT eu vejo que é uma campanha sólida, né, essa pré-candidatura, o povo tem que saber que a gente está no momento da pré-candidatura, vai ter a convenção para oficializar o senhor candidato ao Senado, mas conhecendo, né, as estruturas, a gente vê que o senhor está bem encaminhado, né? Mas mesmo assim é bom não relaxar, né? Para poder poder chegar lá na ponta, como se diz, né? É bom que vocês se expressem. Eu acho que é bom que o Brasil todo se expresse da importância dessa candidatura. Ela costumo dizer que ela não é pessoal, eu costumo dizer que ela é uma construção coletiva, porque como eu sou formado pelo movimento social,
né? Embora professor na universidade e tal, mas eu sou militante há mais de 40 anos, eu acredito que essa candidatura ela tem que expressar esse coletivo. Então, é muito importante que as pessoas, mesmo nos estados fora do Rio de Janeiro, expressem para o PDT Nacional, expressem para o nosso presidente Carlos Lupe, né? Para o próprio Ciro Gomes, né? Que é o candidato a presidente, a importância dessa representação que ela transcende ao Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem outras movimentações sendo feitas, né? Feitas para poder criar marola, né? Embora ela está caminhando bem, mas esse é um momento agora decisivo, porque é um momento que a gente vai chegando próximo da convenção. A convenção é logo no iniciozinho ali de julho, querem fazer no início de julho. Então, até a convenção, você sabe o que pode ocorrer. Então, esse momento agora é o momento de expressar, de entrar nas redes, né, falar da candidatura, da pré-candidatura, da importância dela, num cenário como esse, um cenário de intolerância religiosa, de racismo, né? Nunca esse tema teve tão em alta como está num momento como esse. Então, é significativo a expressão de todos os militantes, todos os sacerdotes, sacerdotisas, ou todos os homens de bem não racistas, que nem seja do nosso campo religioso, né? Mas que se expressa que é uma candidatura em defesa da liberdade, da democracia e do Estado laico. Primeiramente, a gente tem que deixar isso muito, muito claro, né? É porque o que envolve o ataque aos cultos afro é um ataque à Constituição Federal, né? Na medida que a Constituição garante, né, a liberdade de culto. Então, a gente não tem que brincar. Não é guerra santa, como muita gente pensa. Né? A gente não pode se colocar como alvo como eles nos colocam como alvo. Mas o alvo é a Constituição. Então, a gente tem que ser firme, né, de dizer o que está sendo atacado é a Constituição. Então, assim como a fake news, né, uma série de outras atividades o Supremo tem tomado e tal, tem que tomar na nossa defesa. Né? Na nossa defesa. Então, é importante que nós consigamos fazer um debate na sociedade para que ela não olhe só para nós das nossas pertences religiosas, mas ela compreenda a importância, inclusive, da contribuição que nós demos à identidade cultural brasileira. Né? Isso é fundamental num momento como esse que nós estamos vivendo. Diga, Babá. Professor, o senhor estava me falando no início que para o senhor chegar ao Senado, o senhor tem para atingir 1 milhão e pouco de votos. De que forma o senhor pretende, não digo convencer, né? Mas eu digo conquistar o povo da matriz africana, que a gente sempre sabe que o povo da matriz africana nunca foi unido, de uma certa forma, para eleger alguém da nossa religião. De que forma o senhor acha que você vai conseguir converter eles? Bom, primeiro, não se trata de converter ou não, se trata de você ter uma trajetória. Você sabe que eu organizo aqui a Caminhada pela Liberdade Religiosa. Sim. Vamos estar agora na 15ª caminhada, que será 18 de setembro. Essa caminhada já botou 300 mil pessoas na rua. Essa caminhada é aquele momento que, independente de você concordar ou não, você tem que ir para a rua, para, né, se colocar como cidadão e tal. E nessa caminhada não só tem povo de matriz africana, nós somos maioria. Mas ali tem ciganos, tem wicanos, tem judeus, tem muçulmano, tem budista, tem Hare Krishna, né? Tem católicos, tem setores evangélicos progressistas e tem ateus. Então, você entendeu, o primeiro desenho é esse. Né? Então, e depois outra coisa importante é a única candidatura. Se tivesse outra candidatura no Senado, aí justifica você ficar brigando, chutar o pé dos outros, né? Para federal e para estadual vão ter vários outros candidatos, em vários partidos, inclusive. Claro, sim. Então é natural que isso se divida, né? Agora, para o Senado, você tem um único com essa identidade, com essa pertença. Então, como é que você vai se dividir? Você pode até não gostar, pode ter questão, mas para o momento que nós estamos vivendo... Eu até nem acho que é uma questão de gostar ou não, entendeu? Eu acho que é a questão do povo saber quem é, né? Esse é um motivo que a gente trouxe o senhor aqui, para mostrar o... né? Quando a pessoa pesquisa, né? Exemplo, vou te contar uma história agora que eu escutei hoje, que ele é meu amigo, ele até me chamou para o show dele. Foram no Martim da Vila com um candidato aqui ao Senado,
né, de um partido, todo mundo acha que vai ganhar, o presidente vai ganhar tudo, pediu o Martim da Vila o apoio para o candidato. E ele foi, categoricamente, ele disse: não posso apoiar porque tem um candidato negro ao Senado. Estou até já estudando a minha declaração pública. É meu amigo há muito tempo, viajou comigo para Moscou, Cuba. Mas você entendeu? No movimento negro, os do movimento negro está começando também a crescer. Nos religiosos, a mesma coisa, né? Na juventude, na galera que quer uma novidade, né? Que quer expressar uma coisa que um simbolismo de liberdade, né? De respeito. Então, é uma candidatura que ela, para ter 2 milhões de votos, eu preciso do conjunto dos religiosos de matriz africana, candomblecista, umbandista, né, dos vários segmentos, né, que tem. Nós temos várias pertences, não só tem um candomblé, tem vários, né? Candomblé tem bastante. Correto? Mas eu quero o apoio também dos indígenas, da população LGBTQI+, eu quero o apoio dos judeus, dos muçulmanos, né, dos setores evangélicos, porque me parece tem muitos evangélicos na campanha, né? Aderindo, porque também muitos não concordam. E para você ter uma ideia, eu moro na Mangueira, eu moro no Morro da Mangueira. Eu nasci e moro na Mangueira. Né? Então tem essa característica também popular. E você tem o único candidato ao Senado com perfil popular, né? Perfil popular, e além de ser professor da universidade, consequentemente você está mexendo com a juventude, né? Com esse espaço, dá para a gente chegar lá. Quer dizer, o que eu tenho observado é que muita gente, né, está seguindo firme aí, está aderindo a essa candidatura. Cada vez eu escuto pessoas, cada lugar que eu nem consigo ir, como o Senado você não consegue ir a todos os lugares, mas eu ouvi dizer que tem sacerdotes que reúnem seus filhos e pede para votar. Né? Deixa eu só fazer uma consideração, que tem uma pessoa que comentou agora aqui, ó. A Carla Alves, viu? O senhor mesmo não cita o Batuque, sempre discriminado pelos co-irmãos. Assim sendo como o nosso... Veja bem, eu estou no Rio de Janeiro. Só que assim, não... pai, assim, só para falar para sair... que assim, eu não entender, eu queria falar eu... Eu estou falando do Rio de Janeiro. Mas tem que entender que eu falo do Rio de Janeiro. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, tem sentido. Na Argentina tem sentido. Aqui no Rio, se fala candomblé, umbanda, né? Não é batuque. Então, eu quero que ela compreenda que não é nenhuma discriminação. Eu estou falando a partir do estado que eu vivo e a população que está em torno do estado. Agora, claro, virou um senador a nível nacional, vai ter que falar com todas as tradições, né? Como ela se configura nos estados em geral. A encantaria no Nordeste, eu vou ter que tratar com a encantaria ou não, né? Então, eu queria que ela compreendesse essa questão. Eu acho que foi importante, mas é importante saber... Ivanir, para o senhor saber, aqui em Santa Catarina, principalmente aqui na Florianópolis e Grande de Florianópolis, tem um ritual chamado Almas em Angola. Então, sim. O senhor vai ter que lidar com Almas em Angola também, o povo de Almas em Angola também. Então, essa irmã está colocando uma situação que eu ia falar. O Batuque é reconhecido, porque é matriz africana. E o pedido da nossa fala foi para o senhor contar a sua trajetória, né? E o Ribeiro está falando, só para contextualizar, né? E o Ribeiro está falando da sua candidatura. E, logicamente, a potencialidade da candidatura em votos está aí, porque é uma questão do TSE, é uma questão de eleição, de legislação, né? É um voto voltado. Aqui no Rio Grande do Sul, geralmente sai no Rio Grande do Sul 2 senadores, né? Um é titular, outro parece que é suplente. Então, ele é um número reduzido. Essa eleição de apenas um. Essa eleição é daqui a 4 anos, a renovação de 2. Mas sai 2, né? Mas sai 2, sai um titular e um suplente, né? Na chapa. Na chapa. Isso. Então é bom colocar para o pessoal, e a irmã Carla Alves, ela está certo. Ela está certa nessa proposição dela, porque o programa é para isso mesmo, debater, informar, e está falando a verdade. Não é que está contido com o povo batuqueiro, né? O senhor está falando da questão do Rio de Janeiro, né? Da sua localidade. Então, eu gostaria que ela entendesse, e o povo gaúcho entendesse, que nós precisamos somar nesse momento essa candidatura, essa caminhada,
e ser uma candidatura de expressão nacional, como o senhor já falou, e a mesmo o Babá Nenê também já falou. Fala, Ribeiro. Eu queria pegar o gancho. Que, como o Babá falou, e o pai Rafael também, e a questão é uma representação, de uma certa forma, coletiva. O Babá Ivanir, ele representa não somente o candomblé. O candomblé é uma perspectiva de vivência do axé dele, do estado dele. Mas, no momento que essa representação se efetivar, com ele no Senado, é uma representação que ele vai ter um diálogo com certeza aberto a todos os segmentos de matriz africana. Umbanda, almas de Angola, batuque, tambor de mina, enfim, essa é a questão. E também gostaria de pegar o gancho, quando se fala, o pai Ribeiro falou que é uma candidatura expressiva de votos, né? Porque é 1 milhão, né, de votos, né? Então, o que a gente sabe, e não pode fechar os olhos para isso, que nós também temos um dos principais problemas, que é a intolerância interna, né? E isso dificulta realmente o diálogo, né? Porque o pai é de Fá, o pai é de candomblé, enfim, aquelas funções, né? Que nos afastam, porque potencializam mais o diferente do que aquilo que nós temos mais em comum, que é amor à nossa ancestralidade, aquilo que nós vivenciamos de fato no terreiro, que é muito, independente de vertente religiosa, muito mais nos aproxima do que nos afasta. Enfim, tem essa questão da intolerância interna, mas a pergunta é, Babá, além dessa questão de lidar com essa intolerância, é a questão como o senhor se articula, vê uma forma, não só da sua própria candidatura, como também a outros co-irmãos que vão se disputar, algum candidato, enfim, a questão de ativar uma consciência ao nosso povo de terreiro, de construção, de representatividade política e de política. Como nós vamos despertar isso? De que forma o senhor articula-se para despertar? Eu sei que o senhor tem um trabalho excelente, que é a marcha da caminhada, a marcha da liberdade religiosa, né? Inclusive, o senhor é uma pessoa que, digamos, em termos mais leves, emparedou a Silas Malafaia no programa Amoral, convidando para vir na caminhada, que pelo fato dele ser um expoente lá, né, um pastor de grande visibilidade, de grande, né, representatividade no meio, se negou, né, ponto. Então, como que o senhor se articula e trabalha nesse sentido, né? E, principalmente, qual é essa importância dessa consciência de construção política e representatividade? Bom, primeiro, é importante, a sua pergunta é uma formulação fantástica. Primeiro, eu não estou disputando um cargo religioso. Estou disputando um cargo público. Tem diferença. Né? Eu não estou disputando ser o Papa do Candomblé, ou da Umbanda do Batuque, não estou disputando isso, nem estou disputando discutir práticas religiosas de ninguém. Eu não discuto isso. É uma agenda civil. Eu estou discutindo o Senado é mais do que isso. O Senado é o representante do Estado. Eu vou ter que discutir com a minha pertença religiosa, vou ter que discutir com o cardeal, qual tem um grande diálogo com ele, com a Federação Israelita, né, do qual tem um grande diálogo com todos eles, com a sociedade muçulmana, observa bem, e com os setores evangélicos de vários campos. E vou ter que discutir com a economia. Agora mesmo estou fechando uma agenda para discutir com a Feijão, porque o senador é representante do Estado. Okay? Ele não é representante só de um grupo A, B ou C. Agora, é inegável que a minha pertença, o fato de eu fazer a campanha vestido assim, que não é roupa religiosa, todo mundo acha que ela não é religiosa, isso aqui é um costume iorubá, africano, que eu vou para a África todo ano, todo mundo sabe que eu sou iniciado lá para Ifá, na Bahia, no Candomblé, mas lá para Ifá, e essa é a minha pertença. Então, essa identidade ela vai estar colocada. Ninguém vai ter dúvida de que ali tem uma pessoa que pertence ao grupo, mas é um senador
conversar com todo mundo. Porque 1 milhão de votos só o nosso pessoal não dá. Não é à toa que você acabou de dizer. O nosso pessoal não consegue, às vezes, nem eleger vereadores. Né? Agora, um candidato com essa expressão, ela tem mexido com a autoestima, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de muita gente. Né? Tem muita gente animada, tem muita gente fazendo pré-campanha, tem muita gente falando da pré-candidatura, né? Embora não aparece na pesquisa, que as pessoas me colocaram lá, mas eu não tenho dúvida que ela está colocada. Ela dialoga, inclusive, com samba. Né? Alguém aqui falou, o Rafael falou sobre a questão, inclusive, do samba. Observa que as escolas de samba do Rio de Janeiro, né, das 12 do grupo especial, 8 falaram sobre a questão religiosa ou a questão do negro no Brasil. Eu fui obrigado a desfilar em 3. Né? Eu fui destaque no Salgueiro, desfilei na Beija-Flor por conta dos intelectuais negros e desfilei com o Martim da Vila na Vila, que falava sobre ele. Entende? Quando eu sou colocado de destaque no Salgueiro, eu fazia parte de uma construção que tem a ver com a pré-candidatura. Não é à toa que eu fiquei no único carro com visibilidade, que ela é muito, muito importante. Quer dizer, o nosso pessoal, que está espalhado em várias esferas sociais, né? Porque a gente não vê isso, mas só está destacado do Candomblé, não, o nosso pessoal também é médico, é professor, é advogado, é polícia, é de tudo. Gente de tudo quanto é coisa, né? Tanto que chegou aqui, tinha um sacerdote, que ele brincando comigo, disse assim, Mani, eu não vou votar em você, que eu não voto na esquerda. Eu sou de direita, porque ele é policial militar. Aí eu brinquei com ele e disse assim, não, tudo bem, mas se eu for eleito, a nossa reunião vai estar protegida. Aí ele riu. No outro momento, eu brinquei com ele e falei assim, olha, vou pedir a você por Oxóssi, que é minha navalha. Ele é de Oxóssi. Falou assim, pô, aí tu tá apelando, Ivani. Logo depois eu encontrei com ele e declaro para mim o seguinte, religião está acima de tudo, eu vou votar em você e vou fazer campanha para você. Percebe? Então a gente tem que saber ter o diálogo, porque no Candomblé tem de tudo, gente. Tem todas as esferas sociais, por isso que tem muita confusão, as pessoas não entendem isso. Nem todo mundo do Candomblé é de esquerda, é progressista. Não é. Percebe? Mas tem uma coisa que nos une nesse momento, é a ameaça que tem contra nossas pertenças religiosas. É a ameaça que tem de querer acabar com as nossas práticas religiosas e espirituais. É isso que está no jogo. Então, nesse momento, tem que ter unidade. Pudesse ser um outro representante. Né? Poderia ser. Ok? E é claro que, na medida que você se coloca, e todo mundo já conhece, porque por causa da mídia, né? Eu tenho uma expressão de mídia, sou uma figura pública já há muitos anos, né? Isso também ajuda, observa bem, ajuda os proporcionais nossos. Porque isso pode criar um vento legal, né? Primeiro no Rio de Janeiro, e pode se espalhar pelo Brasil. Ela pode virar um exemplo no Brasil de você, inclusive eleger uma bancada nossa. Né? Porque tudo que acontece no Rio, o Rio tem uma expressão, né? Porque foi capital, né, federal, ele tem uma reverberação que repercute no país como um todo, uma situação no Rio de Janeiro. Então, primeiro, eu queria te dizer isso, quer dizer, ou seja, existe, de fato, esta possibilidade. Então, eu não farei campanha religiosa, eu farei campanha ligado àquilo que nos interessa, né? Contra o racismo, umas políticas que eu acho que são importantes. Agora mesmo acompanhei a partir de um sacerdote do Rio Grande do Sul. Eu fui colocado numa pauta sobre as políticas que o Fante Portman, né, criou de comunidades tradicionais de terreiro. Obviamente vou estar comprometido com aquelas políticas, com aquele projeto, com aquele PL, que não vai ser aprovado agora, com certeza. Né? Ele vai chegar ao Senado. Obviamente, se eu estiver no Senado, Corume lá há de me conduzir ao Senado. Né? Exu há de abrir o caminho. Eu vou ter que, obviamente, né, ou vou ser o relator da PL, ou vou ser o presidente da comissão do PL. Já percebeu isso? Se isso puder acontecer, vai ser sugênito para nós. Né? Então, é inegável que eu vou estar envolvido. Mas vou estar envolvido também com outras políticas ligadas a direitos humanos, que é a minha pertença, do que nosso povo aqui sofre muito. Exemplo, como você... Isso é uma matéria hoje falando da fome. Como eu vou achar que a fome não mexe com os nossos adeptos? Hã? Como? Vai se falar do desemprego. Como que parece que não? O povo do Candomblé parece que vive num outro mundo, né? E parece que não entende que o desemprego tem a ver, bate com a nossa comunidade. Como você entende que a pertença religiosa ela não pode estar divorciada das questões sociais, culturais e políticas do país? Não pode estar divorciado disso.
Né? Não é à toa que eles, ao proporem certas PLs, para nos atingir. O abate religioso foi típico, né, que surgiu no Rio Grande do Sul, e se vocês não reagissem, todos nós, no Brasil todo, estaremos ferrados. Okay? Então, a minha pertença é de identidade religiosa, mas eu estou concorrendo ao Senado Federal. Não quero ser o Papa do Candomblé no Brasil. Não é isso, não se trata disso. Né? Então, é isso que as pessoas têm que observar. E te respondo dessa forma. Eu não tenho dúvida que já está reverberando. Né? Já está, por exemplo, João Jorge do Olodum virá ao Rio. Meu amigo há muito tempo, ele quer gravar um vídeo, né, de apoio. Tem muita gente falando de gravar vídeo de apoio, de botar nas redes esse apoio, porque não parece mesmo vocês no Rio Grande do Sul. Ao se expressarem com relação à importância dessa candidatura no Rio de Janeiro, isso mexe com o Rio de Janeiro. Porque os evangélicos fazem isso. O Daciolo está fazendo isso. Né? Então, se o Brasil todo se coloca na defesa, na importância, né? Por exemplo, nós vamos ter que fazer vaquinha virtual para poder ter apoio financeiro. Né? Então, tu imagina se na nossa galera, pelo menos, contribuir com R$5, que seja, no país todo. Né? Você imagina o volume de recursos que você tem para tocar a candidatura? Então, nacionalmente, eu estou muito na esperança, por isso que eu estou dizendo, ela não é uma candidatura do Rio de Janeiro. Então, uma vez eu chegando no Senado, eu não sou um senador do Rio de Janeiro, pura e simplesmente só. Eu tenho que observar essas pertences que estão colocadas, eu não tenho dúvida, eu eleito no dia seguinte vai ter convite para ir tudo quanto é lugar. Qual o estado que não vai querer receber o senador candomblessista? Qual a galera nota? Vai ter até briga, quem é que tem mais proximidade, quem é que chama mais, quem chama menos, que às vezes é assim, né? Percebe? Que já são tão poucos, né? Se você tem o único, então aí que vai ser mais encrencado. Eu não tenho dúvida que essa vitória vai reverberar em vários lugares. Você ser chamado para ir na Europa, na África, não tenha dúvida disso. Né? Só a candidatura ela já está reverberando. Então, a gente tem que saber o que nós estamos fortalecendo. As nossas agendas civis. Né? Eu tenho uma coisa... para todos nós. Mas, Ribeiro, fica aí a dica e a sugestão a todos os irmãos a fazer um vídeo, né, ao apoio a essa candidatura, que é uma candidatura nossa. É alguém, né, do nosso povo, né, de matriz africana. Fica a sugestão aí. Né? Eu já vou fazer esse vídeo aí. E é bom fazer o vídeo, botar na rede de vocês, marcar as minhas redes e marcar a rede do PDT. É importante que o PDT saiba que tem um movimento nacional, né, expressando da importância dessa candidatura. E aí, o PDT Axé está muito bem articulado. Ainda está em pequenos passos aqui, eu acho que a nível do Rio Grande do Sul. Em algumas cidades. Santa Catarina já está, eu acho que, mais evoluído. Professor Ivanir. Quem não está no PDT expressar, né? Porque eu acho que a gente liderando, personalidade, a gente tem que buscar toda a gente nossa, né? Juventude, mandar todo mundo se expressar. Mas diga, Ribeiro, desculpa aqui. O que eu posso dizer, assim, eu não sou político, entendeu? Eu sou do Axé, sou pai de santo. Então, e até pouco tempo atrás, eu também não queria estar envolvido na política. Até conversei com o Rafael sobre isso. Já tive vários convites, até para me concorrer a alguma coisa. Mas eu entendo que hoje, né, um pouquinho mais maduro, eu acredito isso, eu entendo que a política vai nos trazer algum benefício, né, e vai mudar alguma coisa. E eu vejo que o nosso povo do Axé, no estado do Rio Grande do Sul, está muito carente, entendeu, dessa questão. Porque as pessoas que já tentaram se eleger no estado não conseguiram. Teve um aí que foi suplente, 1 ou 2 ou 3 caras suplentes. O Badíbio foi suplente, o pai Ricardo, tem o São, foi suplente também, entendeu? Que é pessoas que eu conheço, né? Mas que também assumiram ali por um primeiro período, mas estão ali, estão sempre na luta, né? Então, tem o pai de Santo na fronteira, que é vereador. Vereador? Bom. Então, hoje eu vendo o senhor falar que pretende assumir o Senado dentro do... Por isso que eu perguntei referente a quantidade de votos, né? E o senhor dizendo que o senhor não vai assumir o Senado na questão do Axé, e sim pelo processo coletivo, né?
Mas a minha questão é assim, pai. O povo, ele tá carente. Eu vi que aquela menina ali estava me perguntando, colocando aquele texto, porque a gente sabe na verdade, a gente quer colocar alguém que represente o povo, entendeu? Se votar no Senado, como o senhor mesmo disse, não vai estar representando só o Rio de Janeiro, vai estar representando o Brasil, não tem negão no Senado, né? E quando o senhor estiver lá, vai estar representando. E aí a pergunta é aquela, como e de que forma o que eles querem ouvir e ver, o que o senhor vai fazer por nós, entendeu? Daí, quando o senhor disse ali que o senhor não está aqui para discutir fundamento, entendeu? E não está aqui para discutir religiosidade, se é do candomblé ou é do batuque ou o quê, entendeu? E eu até entendo, sinceramente, eu até entendo. Mas os demais, né, eu digo assim, o povo, e sinceramente eu entendo que eles querem ouvir alguma coisa de alguém que vai ser pré-candidato ou que esteja lá, como que o povo vai estar assistindo. Vocês conseguem me entender? Eu te entendo, mas primeiro eu não digo que eu não vou representar o candomblé, não digo isso. Claro, sim, claro, né? Isso já entendi. Eu só estou dizendo que o senador, ele é representante do Estado. A gente tem que prestar atenção. Quando vota em alguém, tu está votando no cara para quê? Isso aí. Senão dá muita confusão, né? Você vota no vereador, né? Com um discurso de deputado, depois complica, o cara tem que cuidar da luz, do esgoto. Isso é o papel do vereador, né? Ele cuida do transporte público ali na escala mais municipal. Se você vota ele cuida do ensino fundamental, que é a atribuição das prefeituras, da saúde primária, né, do posto de saúde e tal, que é a função do vereador. Quando você vota no deputado estadual, ele já tem uma outra dimensão. Ele trata do transporte intermunicipal, do ensino médio, que é a tarefa do Estado, e às vezes até alguns têm o ensino fundamental, né, dos hospitais de mais complexidade, ok? Né? Ele tem esse papel, ok? Ele não tem papel de asfaltar a rua. Asfaltar a rua é coisa do município. Não é? O Estado até pode entrar com volume de recursos e tal, mas é do município. Quando você vota no deputado federal, ele tem uma outra pauta que ele tem que cuidar. E o senador, outra. É isso que eu estou chamando um pouco a atenção. Ele tem que saber em quem que a gente está votando. Se nós está votando achando que o senador vai dar a cesta básica, não vai dar a cesta básica, vai ser uma encrenca do caramba. Ok? Isso é didático para nós. Nós do Candomblé temos que fazer essa coisa didática. Ok? Porque o Senado é a Câmara Alta que você tem, né? É o lugar de revisão dos projetos de lei e também de iniciativa de projeto de lei. O que eu farei tem a ver com as formulações das leis, que tem a ver com as nossas pertenças. Né? Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Isso eu queria só que o senhor colocasse assim, para ficar claro, para eles entenderem, né? Já bem, uma coisa que é importante. Exemplo, eu vou batalhar para discutir a questão das concessões de rádio e televisão, que a gente não tem nenhuma. Isso é verdade. Nós apanhamos, isso tem a ver com o Congresso, isso tem a ver justamente com o Congresso, com a Câmara de Deputados, né, e tem a ver com o Senado Federal. Sim. Você tem um papel importante. Quer ver um papel importante? Lei 10.639, que atinge nacionalmente a todos nós, que é o ensino da história da África, né, das culturas africanas e tal, que foi captada como se fosse religião. Isso faz parte, isso tem a ver com o orçamento federal, isso tem a ver com o Ministério da Educação, que tem que tratar disso, que vai chegar até nos municípios. Entende? Qual é a importância? Como é que, mesmo eu representando o Rio, como é que vai mexer com vocês aí no Rio Grande do Sul? Essa atuação? Sim. Ok? Então, são projetos. Senão, eu me perco na ideia, eu fico fazendo um discurso de candidato a vereador, né, e não de senador. É isso que chama atenção. Então, tem que saber que tipo de cargo eu estou disputando. Eu tenho que ter muita clareza disso. Sim. Né? Eu vou ter preocupação com a educação pública de qualidade, que atinge o nosso pessoal. Né? Eu vou ter que ter preocupação com a saúde pública de qualidade. Principalmente o nosso pessoal que está na periferia precisa muito disso. Eu vou ter que tratar da violência policial, o qual é uma coisa que... E aí eu quero abrir uma... Eu posso ter uma atuação nessa área
que ela pode ter um grande impacto para os nossos. Agora, claro que tem outras demandas que chegarão mais específicas. Né? Quando elas chegarem de forma específica, vou te dizer que o pai de santo está aqui no Rio para mim, está me apoiando, e disse assim, ó, não quero um dinheiro seu. Ele dizendo para mim. Estou mobilizando todo mundo, é muito influente, inclusive, ele, né? Ele tem 2 genros que lutam no MMA, ele tem contrato de jogadores de futebol. Olha só, você sabe o que ele disse para mim? Só o fato de você ser eleito, ser candidato ao Senado e se for eleito, já diminui a intolerância religiosa para nós. Porque o fato de você ter um senador com essa pertença já tem um impacto. Percebe? Então, não é ele não está vendo o benefício individual, porque é muito comum na política as pessoas saberem o benefício individual que vai ter. Né? Então, o benefício coletivo tem a ver com isso. Então, um candidato ao Senado, né, essa vitória ela é coletiva, ela é construção coletiva, na minha opinião, por conta disso. Por que eu estou dizendo que nacionalmente todos devem se posicionar? Porque uma vitória no Rio de Janeiro será uma vitória para todo mundo. Não tem dúvida que vai ter todo mundo festejando no Brasil todo? Com certeza. Correto? Que vai ser uma grande novidade. Então, eu tenho essa noção. Se eu não tivesse essa perspectiva, se eu tivesse essa noção, eu estaria pensando pequeno. Ok? Agora, também o que eu deixo claro para todo mundo entender que é uma candidatura ao Senado. Por que o Senado? Todo mundo no Rio de Janeiro, sabe o que me diz? Sai federal que você seleciona, tem mais de 200 mil votos. Todo mundo diz isso. Você é o único nosso que consegue uma eleição fácil para federal. E eu disse, não, eu não estou procurando emprego. Eu tenho 65 anos, sou funcionário público federal aposentado, correto? Sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, observa bem? E senador tem tempo de televisão, pouca gente observa isso. Quando a minha cara aparecer na televisão, o mesmo tempo do governador. O candidato a governador, se ele tiver 2 minutos, eu vou ter 2 minutos. Percebe? Sim. Ele vai aparecer, no mesmo dia dele eu apareço. Né? Entende o que estou falando? Só essa cara aqui aparecer, meu compadre, na televisão, um dia sim, um dia não, você imagina o impacto que tem? O impacto que a gente ganha de autoestima, é isso que tem que ser pensado. Então a gente não pode pensar pequeno, né? Como se fosse uma coisa, tem que entender que cenário está se colocando uma candidatura ao Senado. Eu não tenho dúvida que muitos de vocês vão ficar atentos à eleição do Rio de Janeiro. Né? Vai querer Já estamos, né, Babá? Já estamos, né? Já estamos atentos. Já estamos atentos. Que ela vai ter impacto para fora, vai ter impacto. As pessoas vão querer ver, vamos ver o programa lá do nosso senador do Rio, que isso vai mexer com nossas bases, né, locais, isso é inegável que vai mexer com as bases locais. Entendem a estratégia? Entende qual é o... Não, então, eu queria só agradecer, na verdade, a explicação, e queria colocar aí para a Carla Alves, ali, que fez um texto para a gente, para explicar para ela, como deve ter mais gente com a mesma dúvida, sobre a questão do Senado, que algumas pessoas não têm essa noção, entendeu? De qual a função do senhor lá. Então, eu acho que ficou bem explicativo qual vai ser o seu papel dentro dessa posição. Desejar, tá, com o meu apoio total, né? E o carinho aqui do Pai Ribeiro, e vamos ver o Rafael trabalhar aí para ajudar o senhor a colocar lá. Tenho certeza que tem bastante coisa para falar. O Duda quer dizer alguma coisa aí, Duda? Então, eu quero pegar a importância, a relevância ao Senado que o Babá Ivanir vai, né, por tudo que é sagrado, chegar lá. Então, veja bem, a laicidade do Estado, né, que é mais no papel do que na prática, ao meu ver, né? Então, a gente entende por laicidade que o Estado não pode favorecer e muito menos patrocinar algum segmento religioso, né? Ele tem que ser imparcial, né? E até ele deve proteger aos menos favorecidos, né? Os minoritários. Exato, os minoritários. Então, a importância é quando fala em concessão pública, que daí entra também a questão da intolerância religiosa. A questão de, como o Babá falou, de fazer uma discussão e no sentido de concessões públicas adquirir ao nosso povo. Porque vários outros segmentos têm espaço na TV, de manhã, de tarde, na madrugada, na rádio, concessões públicas que, diga de passagem, que não são fiscalizadas também, que é um papel do Estado de fiscalizar
para que nós não sejamos mais o alto índice dessa intolerância. Também se dá isso a esses segmentos que nos perseguem, que nos desconstroem, que nos demonizam, né? É a mão aquela que atira a pedra no terreiro, é a mão que agride o candomblessista, ou de matriz africana, enfim. Então, essa importância, essa relevância que tem, que, como o Babá falou, não está procurando um emprego, né? Está procurando realmente trabalhar no sentido em prol das nossas tradições, do nosso povo, né? Que aí só eu achei muito de suma importância essa questão das concessões públicas, né? De rádio e TV, que são o que hoje que mais a gente vê nos atacar diariamente e incitar o ódio, né? E voltando a um gancho também do Pai Ribeiro, quando ele fala isso, nós precisamos entender essa consciência, entender que criar essa consciência, que antigamente até os nossos mais velhos não falavam que política e religião não se misturavam. Quem hoje, não estou falando só de política partidária, mas no sentido também de voto, de cidadania, no sentido de ter essa consciência, porque quem não tiver vai acabar acatando daqueles que fazem política. E nós temos que pegar o exemplo também daqueles que nos atacam, que tem mais de 40% na bancada aí, evangélica aí, e que, através dessa bancada, eles vêm e vão, se nós não se atentar, vão dizimar o nosso povo, vão nos eliminar por leis a cada dia se criando, a exemplo do abate religioso, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e outras questões mais. Então, precisamos de muitos mais babalaos, né, com essa representação política para nós. É isso aí. Bom, dentro do que está falando o Babaca Nenê, ele está falando, e quando nós ficamos sabendo, o Babá e o Ivanir, que o senhor ia concorrer, né? Eu falei para o Ribeiro, vamos chamar ele para conversar, o momento é agora, que o momento de construção é agora, né? Depois é um movimento que não para, né? Que não para. O que acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, o Estado do Rio Grande do Sul sempre esteve na vanguarda na política, né? A lá fez Sambódromo, fez o CIEP. Mas, assim, eu sou partidário, né? Sou formado em Direito, mas procuro não usar a sigla partidária. Mas esse momento é importante, porque nós não estamos pegando o PDT, né? Ao contrário, nós estamos colocando o Babá Ivanir dos Santos numa ideia, numa proposta, num segmento, em vários segmentos, em várias propostas, e que a gente está conectado. Essa é a palavra oficial hoje em dia que as pessoas usam, estão conectados ao Senhor. Lógico, para chegar ao Senado, precisa de um partido político. Que lógico, para chegar ao Senado, precisa de uma convenção política. E lógico, para ser eleito, tu precisa de estar dentro de uma agremiação político-partidária. Então, nosso povo da gente tem que entender que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E no programa, Babá, a gente não fica discutindo o fundamento aqui. Nós buscamos justamente propor isso que a gente está falando. Não trabalhar o fundamento, mas trabalhar o nosso povo de matriz africana. Isso. Que por muitas vezes ainda estamos nos grilhões de senzala, estamos sim em grilhões que nos colocam, né, indefesos, mesmo com políticas públicas, mesmo com direitos, e a gente tem que estar lá brigando, reiterando, né? Então eu convoco o povo catarinense, o povo gaúcho, o povo brasileiro a entrar nessa ideia, na concepção do Senado. Foi muito bem explicada a questão, a diferença do legislativo, municipal, estadual, federal, e as duas casas, né? O federal. E a nossa maior problema do brasileiro hoje é o estadual tu conhece, o vereador tu conhece, mas o deputado federal tu nem sabe o que vai votar, e os senadores estão piorando. Senador, ninguém nem sabe quem votou para senador, se você perguntar. É o último por voto, exemplo, é o último voto. E aí o que aconteceu? O senador Paulo Paim ficou conhecido depois que ele foi reeleito por trabalhar com o previdenciário e os trabalhadores. Então, assim, hoje praticamente está lá, não vou dizer que está no anonimato, né? Mas o trabalho dele ficou bem mais específico e fechado, né?
Então, acho que ele perdeu força, né? O Lazier Martins se elege no Senado pela RBS TV, né? Então, a gente tem que colocar isso nesse programa para as pessoas verem que não é fácil se eleger, não é fácil fazer um trabalho, e quando nós temos uma pessoa que veio da sua estirpe, né? Uma pessoa que veio de uma mãe que teve que se virar prostituta, né? Dizem que é a religião que é a profissão mais antiga, né, do mundo, mas para sustentar seu filho, que hoje seu filho é professor, o seu filho está com 65 anos, eu acho que a vitória não é do senhor, a vitória é do Brasil. O senhor representa milhares de brasileiros que estão nessa situação. E eu acho que tem que ser colocado isso no programa e cada vez mais enaltecido isso, né? Eu sou filho de policial militar com a dona do lar. E os meus avós são ferroviários. Aquela ferroviária que já acabou, que gerou emprego, sustentou famílias. E isso tem a ver com o Senado, isso tem a ver com a brasileira, né? O trem, assim como as rodovias, levou para todo o Brasil, e leva os alimentos e material de construção e tudo mais. Imagina naquela época o trem. E meus avós estavam lá. Então, como o senhor falou e entrou falando, né, os antepassados, nós temos antepassados. Então, está na hora da gente trazer isso à tona. Está na hora da gente colocar isso no voto, né? O Alcântara Deus Colares fala isso, põe teu voto na mão. A tua única arma é o voto na mão. E não estou pedindo voto porque o senhor é pré-candidato. Eu estou tentando mostrar para o povo gaúcho, catarinense, brasileiro, carioca, que o momento é esse. O momento é de vanguarda. Nós estamos na vanguarda pela primeira vez, nós estamos na vanguarda. E nós nesse programa já falamos, o Pai Ribeiro, até o Babá já concordou. Esse é o momento de nós colocarmos pessoas lá. Porque depois que passar esse momento, qual é outro momento que a gente vai ter, o Babá Ivanir, Pai Ribeiro? Qual outro momento a gente vai ter? Sabe? Essa pergunta que eu me faço. Esse sentimento que eu carrego dentro de mim, eu acho que muitos babalorixás carregam esse sentimento e às vezes não sabem expressar. E eu acho assim, esse é o momento, essa é a onda, não tem outro momento a gente levar adiante. Né? Então, queria deixar um abraço para a mãe Eliane Araújo, que é do PDT Axé de Santa Catarina, o Babá Fio, que é do PDT Axé do Rio Grande do Sul, a todos os partidos políticos que militam no movimento negro, que militam dentro da matriz africana, o PSOL, o PT, a PMDB, que tem também o PMDB Afro, o PSDB, que tem o Tucano Afro, todos, aqui nesse momento nós não temos sigla partidária, nesse momento eu convoco a todos para nós ter uma unidade, não unidade de pensamento, mas unidade de coletividade, né? Eu queria já estar encerrando o programa nesse sentido, queria passar a palavra para o Ribeiro, não sei, Ribeiro. Bom, agora eu queria deixar aí o professor, que mensagem o senhor quer deixar, professor, para todo o povo do Rio Grande do Sul ficar pensando na sua proposta, na verdade, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, ter me convocado. Foi um papo maravilhoso, um papo bom. Eu acho que o nosso povo precisa disso, né? Precisa entender que é cidadão que paga imposto, né? Mesmo aquele que está desempregado, né? Mesmo a turma que toma cachaça, quando compra cachaça, está pagando imposto, porque parece que o nosso pessoal não paga imposto, né? Consequentemente, o Estado tem a obrigação de transformar esses impostos em políticas públicas, para todos. E nem sempre a política pública é de qualidade. Então, nós temos que ter uma política de qualidade. E mostrar também para todos nós que o Obama disse isso lá, e também vale para aqui, né? Nós podemos. Nós temos que sair do lugar de subalternidade. Nós sempre estamos no lugar de subalternidade, nós sempre somos cabos eleitorais, alguém vem para nos dar um dinheirinho, né? Para a gente fazer o churrasco, né? Para a gente poder juntar gente, o cara vai lá, fala, a gente dá o papel do cara, depois a gente faz uma boca de urna para o cara, ganha um dinheirinho, e depois a política que se estabelece é contrária ao que nós pensamos. Um exemplo aqui que o pai Rafael falou, né? A ferrovia tinha um papel importante antes de 64. Né? Na toa que os ferroviários era a maior classe organizada, o sindicato ferroviário tinha muita força. Com o golpe militar, mudou para o modelo rodoviarista, né? Esse modelo que nós vemos hoje. Mas qualquer cidade a gente vê que o transporte público é muito ruim.
né? Por isso que eles estão desesperados agora para baixar a gasolina, o óleo diesel e o gás. Olha só. Observa bem, um país que tem ferro suficiente, tem minas de ferro suficiente, se tivesse criado um transporte de conexão, né, transporte rodoviário, ferroviário, né, era muito melhor para nós. Ok? Não tenho dúvida que a Europa toda você vai de trem para tudo quanto é lugar. Né? Estados Unidos você vai andar de trem. O Brasil é o contrário. O Brasil criou um modelo que o nosso pessoal anda como sardinha em lata. Né? O pessoal leva, às vezes, 2 horas para chegar no local de trabalho, só de condução. E 2 horas para voltar. 4 horas, o trabalhador tem que acordar mais cedo, né, para poder chegar no seu local de trabalho. Se tivesse uma boa conexão ferroviária e de metrô, que o metrô agora é mais recente, nos últimos 30 anos, na verdade, né, mas se tivesse desenvolvido, eu não tenho dúvida que o trabalhador chegaria no seu local de trabalho mais saudável. Isso tem a ver com a política. As pessoas acham que não tem a ver com a política. Tem a ver com a política. Né? A inflação hoje, que está crescendo cada vez mais, tem a ver com a política, com o modelo econômico que o Brasil, na verdade, desenha. E um modelo que, na verdade, cada vez mais amplia a exclusão da nossa população. Né? Aumenta a exclusão. Então, o Senado tem a ver com isso também. Né? A Câmara Federal tem a ver com isso, como a Assembleia Legislativa tem a ver com esse tipo de política desenvolvida. Então, quando eu digo que eu vou ter que estar atento ao nosso povo, mas tem que estar atento também a uma política mais geral, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para o país. Né? E é claro que você ter uma atividade ativa, o Senado é uma casa de diálogo, pode observar isso. Né? Uma casa de conversa. Então, se a gente tem um representante lá, os evangélicos terão que conversar conosco no Senado Federal, não tem dúvida. Que muitas dessas aberrações vão ser freadas. Basta ter um comprometido, né? Se tiver um que não é comprometido, vira o Painho é o maior exemplo disso. Né? O Painho é o maior exemplo. Né? O quanto ele solitariamente tem um papel importante ali no Senado Federal para nossas comunidades. Né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Conto, né, com o apoio de vocês, de todo mundo, né? E dizer que é uma construção de fato coletiva, e eu não esquecerei disso. Né? Porque quando você tem dinheiro, você é rico, você compra o voto. Compra o mandato. Quando você vem da base popular, como eu vim, sem dinheiro, né? E a campanha vai ganhando, a pré-campanha vai ganhando esse contorno, e todo mundo vai ajudando, você não pode ser maluco, né? De achar que você é o cara que representa a si próprio. E eu digo para todo mundo, só quero ter um mandato. Não quero ter 2. Porque normalmente mandato, você fica ali na briga com todo mundo o tempo todo. Não é o meu caso. Né? É porque meus filhos estão muito reclamando, já sou bisavô, né, que eu tenho que ter tempo para os netos e para os bisnetos, que eu tenho que levar a turma da escola. Então, prometi, não pode ficar tranquilo, que é um só. E é isso, eu acho que é uma vitória nossa. Não é uma vitória pessoal, com certeza não será. E é isso que eu queria dizer, estamos todos juntos, para ser importante para todos juntos. Te desejo uma boa sorte, entendeu? Consiga aí uma boa campanha, tenho certeza que o povo do estado do Rio Grande do Sul, todo Santa Catarina, te ouviu. Nós temos bastante participante, bastante ouvinte aí, e tenho certeza que vai ser uma boa coisa. A gente tornamos a lhe chamar, né? Tá bom? Tá bom? E aí, com a palavra aí, meu irmão, Babaca Nelé, qual é a mensagem que tu tem, meu irmão? Então, meu irmão, né, novamente agradecer esse papo legal, como o Babá Ivanir falou, né? E a gente está por aí sempre aprendendo, ainda mais com um grande mestre aí, o Babá Ivanir, né? Que tem uma longa caminhada, né, de luta, né? E que tenha sucesso, né? Nessa caminhada, com toda certeza nós vamos estar enganjados junto, porque é uma candidatura que nos representa. É uma candidatura que não só nos representa, como temos a certeza, né, que vai trabalhar em prol das nossas tradições, de tudo que ele relacionou aí, né? Então é isso aí. Parabenizar também de novo o pai Ribeiro, o pai Rafael, por esse espaço criado de Acorda Batugueiro, conscientização. Precisamos urgentemente se conscientizar que precisamos de representatividade política, né? E dizendo de passagem, eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato, as pessoas acham que o Babá Nelé vai se candidatar, mas claro que a gente vai apoiar, né? E essa sugestão deixo de novo aí, a sugestão do Babá Ivanir,
porque o nosso povo gosta de falar, né? A gente conversa. Sou de algum, também falo bastante, mas nós temos que realmente ter atitude. E a atitude não é só da boca para fora. Nós temos que, quando se exige um apoio, tem que se manifestar esse apoio. As redes sociais, a gente sabe que a campanha precisa também de recurso, tá aí o Babá Ivanir pode disponibilizar um Pix, né, uma vaquinha aí, para nós contribuir com essa candidatura, que é a candidatura nossa, fazer um vídeo, divulgar, e também para os nossos irmãos do nosso estado, que vão concorrer aí a deputado, enfim, né? Nós precisamos de representatividade política mais do que nunca. A intolerância hoje bate na casa do irmão, amanhã vai ser com certeza na sua. Se nós não entendermos que, e fazermos entender que se mexer com um vai mexer com todos, nós nunca vamos ser respeitados. Então, façamos ser respeitados nós, com atitude e trabalhar em prol de representatividade. Grande abraço e muito axé. Obrigado aí, meu irmão. Rafael, sua mensagem, querido. Minha mensagem é de muita alegria de estar mais uma vez no Acordo Batuqueiro, com o Babá que nem ele, nosso irmão, nosso compadre, nosso amigo lá de Passo Fundo, ajudou nos bastidores a iniciar esse programa. O Pai Ribeiro, que eu tenho o maior carinho, o maior apreço, né? Nós que temos essa caminhada aí, cada vez mais vai ficar mais de responsabilidade para nós, trazer pessoas como do espectro, do calibre, do Babá Ivanir. Queria deixar um abraço ao Diego, do Santuário do Rio de Janeiro, que é o rapaz que fez um grande trabalho lá, e falou bem, eu conheci através do Diego, né? E daí, mais tarde, o pessoal do Raízes 88, que é um partido que está se formando político, né, no Brasil, tem o maior apreço pelo senhor, está apoiando o senhor, aí falou, não, mas eu quero falar com ele, vou te passar o contato da Mariana, então tá, então Mariana me ajuda, e também um abraço à Mariana, que de pronto, a gente fica meio assim com o assessor, né, será que vai passar o recado, será que vai, não, a Mariana passou o recado, marcou, o senhor está na live, está na agenda, então assim, são no mínimo os detalhes que a gente vê, porque eu também trabalhei muito com assessoria parlamentar, quando temos assessores, né, temos braços para chegar até os lugares, eu vejo isso como uma questão positiva. E para mim, o senhor está no caminho certo, tá? Sem devaneios, né? O senhor está no caminho certo. O momento é esse. Como a gente costuma dizer no Rio Grande do Sul, né? O cavalo só passa estilhado uma vez, né? E seu cavalo está passando estilhado agora. Leva o carinho do sul do país e que sirva apesar de estar entrando no inverno, de muito calor no seu coração aí. Um bom axé para o senhor e aos ouvintes. Obrigado. Tá, boa noite, pai, um forte abraço. Então, boa noite, acorda batuqueiro, até a próxima edição.